Bom, então, o que é a concentração comum, né? Nós vimos ainda há pouco que uma concentração ela pode ser diluída ou concentrada. Então, a concentração comum ela vem justamente nesse ponto, para saber se uma solução, né, ela é diluída ou concentrada. Ou seja, é a massa do soluto para cada 1 litro de solução. É isso que a concentração comum quer representar. Qual é a fórmula? Concentração comum, ela é a relação, ela é a razão entre a massa do soluto e o volume de uma solução. A massa do soluto é dada em gramas, né, que é a unidade de massa, é o grama, e o volume é dado em litros. E se a questão, né, se o problema, né, tiver em ml, a gente pode converter isso para litro, e a gente já vai mostrar daqui a pouco como fazer isso. Então, esse exemplo aqui de números, eu coloquei para entender melhor a fórmula. Que, por exemplo, se a gente quiser achar o volume de uma solução, a gente pode, e a questão estiver dando a concentração comum e a massa, a gente pode inverter esses valores. Ou seja, digamos que a concentração comum é 2, a massa é 6 e o volume é 3, vocês sabem que 6 sobre 3 é igual a 2. Então, é a mesma coisa, esses 3 pontinhos quer dizer que é a mesma coisa que eu estiver dizendo que 3 é igual a 6 sobre 2. 6 dividido para 2 é 3. Então, percebam que eu só fiz inverter. É a mesma coisa se for com uma fórmula. É só eu colocar números pequenos que eu consigo enxergar o que eu posso fazer com a fórmula. Mas não seria a mesma coisa se eu colocasse, por exemplo, 6 para cá e esse 3 viesse dividindo para cá. Então, por outro lado, tem que passar multiplicando se eu pegar o numerador de uma fração ou de uma divisão. Então, eu vou ter que pegar aqui e vou colocar 3 vezes 2, no caso, eu peguei aqui, esse veio para cá e esse veio para cá multiplicando. Então, ficou 3 vezes 2 é igual a 6. É isso que eu posso fazer com essa fórmula para, né, no caso, se ele der outros valores e não quiser achar a concentração comum, eu posso usar ela a meu favor. Então, digamos que o 2 aqui é a concentração comum e o 6 é aqui a massa e o 3 é o volume. Então, vai ficar assim, né? É a fórmula normal aqui que a gente está vendo. Digamos que a gente não tem esse valor aqui, o valor desse 3 aqui. Digamos que esse 3 aqui é X e a gente só tem a massa e a concentração comum. Então, isso vai ficar assim a fórmula, né? Não tem o volume é que eu quero achar. Então, vai ficar aqui volume, eu vou colocar o volume para cá, que é o de baixo da fórmula. E vou colocar aqui massa sobre concentração comum. E aí, eu vou achar o volume disso daqui. E se eu quiser achar a massa, eu posso colocar, que a massa aqui, lembra que é 6, eu posso colocar a massa, que é igual ao volume vezes a minha concentração. E essa é a relação aqui entre essa fórmula, o que a gente pode fazer com ela. Então, agora nós vamos ver o conceito de molaridade, ou também é chamado de concentração molar. Concentração comum é uma coisa e concentração molar é outra, por isso que também é chamado de molaridade, para a gente não se confundir. Mas qual é o objetivo, né? O que é molaridade? É o número de mols de um soluto para cada 1 litro de solução. Então, não é a mesma coisa que concentração comum. Enquanto a gente vai pegar a massa e dividir pelo volume, né? A massa do soluto inteiro, na molaridade a gente vai pegar o número de cada mol. A gente vai analisar uma solução mais microscopicamente. Então, por isso a relação é M de molaridade, que é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução, que é também dado em litros. Por isso que a unidade de medida de molaridade é mol por litro, enquanto de concentração comum é grama por litro, quilograma por ml, a de molaridade é mol por litro, como está aqui nesse exemplo, né? Aí eu peguei um exemplo para a gente ver melhor como funciona. Então, o exemplo aqui é, digamos que a gente tem uma solução de HCl, que é o ácido clorídrico.
Então, significa aqui que a cada 1 litro de solução, eu tenho 1 mol de HCl. E o exemplo aqui são 2 questões diferentes, ou seja, 2 tipos de questão que pode ser cobrado. Então, tem 2 formulazinhas diferentes. Então, a questão tipo 1. Calcule a molaridade de 200 ml de uma solução que possui 0,1 mol de HCl. A fórmula que nós vamos usar é essa simples, que é molaridade, que é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, a molaridade que nós queremos achar é igual ao número de mols. Quanto foi o número de mols que ele me deu? Está aqui, ó. 0,1 mol. Dividido pelo volume. Só que esse volume é dado sempre em litros. Então, aqui está ml. Então, a gente vai ter que converter esse 200 ml aqui, a gente vai ter que converter para litro. Como a gente faz isso, né? O volume foi dado em ml, a gente tem que transformar para litro. E a gente sabe que 1 litro é igual a 1000 ml, 1000 mililitros. Então, a gente só faz dividir o 200 ml por 1000. Para dar o valor em litro. Então, a gente converte aqui 200 ml dividido para 1000, que vai dar 0,2 litros. Então, a gente vai colocar aqui no nosso cálculo, 0,2 litros. Não esqueçam de colocar sempre a unidade de medida. Então, essa divisão vai ficar 0,5 mol por litro. A gente sabe também que podemos fazer isso por regra de 3, né? Então, como a gente faz isso? 200 ml, deixa eu só separar aqui. 200 ml está para 1 mol. Então, ele quer saber quanto vai ficar para 1 litro. E 1 litro a gente sabe que é 1000 ml, então vai ficar X. E a gente sabe que a regra de 3 é só meio dividido pelos extremos. Então, é 200x igual, vou fazer por partes, vezes 0,1 mol. Esqueci de colocar o ml aqui. X vai ficar igual a, vou multiplicar logo isso, 1000 vezes 0,1, que dá 100, dividido por 200, x é igual a 0,5 mol por litro. Não esqueçam que sempre em uma regra de 3, a gente sempre tem que colocar unidade de medida embaixo de unidade de medida, a mesma unidade no caso. Se eu for colocar ml aqui, eu vou ter que também colocar ml aqui. O x nunca poderia estar para cá, porque eu vou ter que achar o mol e não ml. E o mol tem que estar sempre embaixo de mol. Então, o segundo tipo de questão, que eu vou usar o mesmo exemplo, só muda os dados. Então, calcule a molaridade de 200 ml de uma solução que possui 3,65 gramas de HCl. Percebam que a diferença é que ele deu aqui o grama de HCl e na outra ele deu o mol de HCl. Então, a gente vai usar fórmulas diferentes e na questão sempre ou quase sempre ele vai te dar os dados, que é a massa molar da solução aqui. No caso, que é ácido clorídrico, ele vai te dar que já está somado, né? A massa molar de hidrogênio com cloro, que dá 36,5 gramas por mol. Então, a fórmula de calcular esse tipo de questão é essa. Molaridade é igual a massa dividido volume vezes a massa molar. Então, vai ficar aqui. A gente sabe que a massa que ele deu foi 3,65 gramas. A massa molar ele também já deu, que é 36,5 gramas por mol. E o volume, que também o mesmo e também tem que ser em litros. E a gente já fez isso, então
vezes 0,2 litros. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 3,65, né? A gente permanece aqui o de cima, multiplica o de baixo, que vai dar 7,3. E aí a gente tem aqui a molaridade, 0,5 mol por litro. É a mesma função, a fórmula é para achar a mesma coisa. O quanto de mol tem em cada litro de solução. Mas percebam que foram dados que ele deu diferente, é só para confundir mesmo. Mas existe a fórmula que é para fazer isso. E a mesma coisa para fazer a regra de 3. Então, agora nós vamos para o conceito de densidade. De maneira bem simples, densidade é o quanto a matéria está comprimida dentro de um espaço, dentro de um corpo. Então, digamos que nós temos um corpo, né? Esse corpo, se ele for maciço, como muitos de vocês já ouviram essa palavra maciço, ele ocupa essa massa que vai ocupar um certo espaço dentro de um certo volume. Então, a fórmula de densidade é densidade, que é o desígnio, que é igual a massa dividido pelo volume. Ana, mas essa fórmula de densidade é muito parecida ou é igual a fórmula da concentração comum, mas não é a mesma coisa. Densidade é diferente de concentração comum. Por quê? Porque tem uma característica bem que dá para diferenciar as duas. Na concentração comum, a massa é a massa do soluto e o volume é o volume da solução. Na densidade, eu estou calculando o quanto a massa está ocupando dentro de um certo volume de vários tipos de corpo, não só de uma solução. Então, é a massa de todo o corpo, não só a massa de um soluto, a massa de um solvente, não, é a massa de toda a situação, ou um corpo, ou uma solução. Então, lembrando aqui, que é muito importante, né? A densidade, ela sempre vai ser inversamente proporcional ao volume. Como assim? Quanto maior minha densidade, menor vai ser o meu volume. Se eu tenho um valor aqui de volume menor, a minha densidade vai ser maior, é inversamente proporcional. Porque lembrando que o volume é o espaço ocupado pelo corpo. Então, a densidade, ela vai sempre essa massa aqui, lembrando que essa massa, se ela for a mesma, né? Se ela for o mesmo valor, esse volume vai ser inversamente proporcional à densidade. Um exemplo que nós temos, o algodão e o chumbo, né? E aí vem aquela pergunta que eu acho que vocês já ouviram falar. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois pesam a mesma coisa. Ou seja, a massa é a mesma, o que muda vai ser o volume que cada um ocupa. Se eu pegar o chumbo, né? Então, se eu pegar um bastão, por exemplo, de chumbo, um bastão de chumbo, e isso aqui, 1 quilo de chumbo. E se eu pegar 1 quilo de algodão, o algodão é tipo assim, muito maior, né? É o mesmo peso, é o mesmo quilo. Se eu colocar os dois numa balança, vai dar o mesmo peso. A diferença está no volume de cada um. Olha a diferença. O que quer dizer? Que o chumbo, as partículas dele, né, o mol dele vai estar muito mais unido. A matéria, ela vai estar muito mais comprimida dentro desse espaço. Enquanto no algodão, a matéria vai estar muito mais relaxada, muito mais solta, que vai fazer e dar a impressão que vai ser mais leve, mas no caso não, é o mesmo peso. Então aqui nós temos que o algodão é menos compacto, porque as moléculas dele vão estar mais separadas, então ele vai ser menos compacto, menos denso e ele vai ocupar sempre mais espaço, por isso que é inversamente proporcional. Enquanto no chumbo vai ser mais compacto, porque as moléculas sempre vão estar mais juntas, mais denso e ocupa menos espaço. Bom, agora o conceito de título, né? Que é chamado também de teor, e ele tem esse símbolozinho aqui, que é um T, enfim. Então, ele significa a razão entre a massa de um soluto e a massa de uma solução. Meu Deus, tanto de massa, tanto de volume. Podem perceber que aqui não tem volume, aqui
é uma razão, é uma divisão entre massa e massa, não tem volume no título. E a fórmula é essa, né? Título é igual a massa do soluto sobre a massa da solução inteira. É parecido com outras fórmulas, mas é envolvendo massa e massa. E destrinchando essa fórmula aqui, nós podemos ter o quê? Que o M1, que é o soluto, né, a massa do soluto, é igual à massa da solução, que é M1 mais M2. Isso aqui é a massa da solução, tá? Não vão se confundir. Também a gente pode ter isso em porcentagem em massa, né? A porcentagem em massa, a fórmula é o título, que é o resultado que vai dar aqui nessa operaçãozinha, e isso vai ser multiplicado por 100, que vai dar a porcentagem em massa. Por que disso? O título em massa de uma solução corresponde ao número de unidade de massa do soluto, que é o M1, existente em 100 unidades de massa de solução. Sempre vai ser essa relação, tá, gente? De M1 e massa. No caso, a massa do soluto vezes a massa da solução inteira. Vai ser sempre 100 unidades. A gente vai sempre comparar com 100. Por isso que a gente vai colocar porcentagem dentro desse assunto. O título ele não possui nenhuma unidade e é sempre menor do que 1. Ele não possui. Esse resultado que der bem aqui, ele sempre vai dar menor do que 1 e ele sempre vai ser adimensional. O que é isso? Ele não vai ter nenhuma unidade medida. Ah, mas não tem grama aqui e grama aqui. Sim, tem grama, mas vai ser cortado isso. E o título é o teor. Então, para a gente entender melhor isso, vai ser botado em porcentagem. Sempre vai ser o título colocado em porcentagem para a gente poder entender melhor no conceito de solução. Então, um exemplo aqui para ficar bem mais claro. O soro fisiológico, né, de cloreto de sódio a 0,9%. Esse soro fisiológico ele é usado, né, no tratamento de desidratação e a porcentagem em massa do cloreto de sódio é de 0,9%. Isso quer dizer o quê? Que em a cada 100 gramas da minha solução eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio.